Hoje vamos falar para vocês algumas ideias para uma proposta didática referente ao episódio 3 do podcast Ciências em Historinhas, onde estamos narrando o livro Alice no País das Ciências, um passeio pela física. Esse podcast está disponível no canal do YouTube, no projeto Com Química das Crianças, e toda semana é disponibilizado um novo episódio. No terceiro episódio, Alice está cada vez mais ficando interessada na história da física. Dessa vez, a menina lê, então, um livro que ela ganhou daquele anão, aquele ser misterioso que começa a conversar com ela e faz lá sobre a história da física. Nessa parte do livro, ela conhece um pouco sobre o Leonardo da Vinci, que é uma das figuras mais importantes do Renascimento. Da Vinci inventou um paraquedas em forma de pirâmide, entre outros tantos inúmeros objetos, ou pelo menos deixou desenhos e projetos de vários objetos. Alice chega até a sonhar com seus inventos voadores, e agora ela está decidida a escrever aquele trabalho de 3 páginas completas sobre a história da física que ela achava impossível de escrever. Então, senta-se numa mesa para fazer esse trabalho, mas o balanço do parque começa a convidá-la. Ela vai até o parque, senta no balanço e o anão volta a conversar com ela. E aí inicia uma discussão sobre os pêndulos de Galileu. E também voltam a falar um pouco sobre aquela história, né, da queda dos corpos já mencionada nos episódios anteriores. Na proposta didática de hoje, trazemos atividades sobre paraquedas e pêndulos. Mas quem nunca ouviu falar nesse nome, Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci é considerado um gênio na sua época e é constantemente admirado pelos seus inventos, desenhos de anatomia, pintura e uma série de coisas que ele deixou, anotações que são estudadas constantemente. Sua obra mais conhecida é a pintura conhecida como Mona Lisa, que foi feita em 1503. É uma pintura que encanta o mundo das artes e para ela há várias explicações de como que ela foi produzida, da expressão dela, de quem seria a pessoa que Leonardo tentou retratar nessa imagem. Mas Leonardo da Vinci foi muito mais que um pintor, né? Ele foi desenhista, escultor, arquiteto, astrônomo, foi também engenheiro de guerra, engenheiro hidráulico, entre outros ofícios. Ele nasceu no vilarejo conhecido como Vinci, na região de Florença, na Itália, em 15 de abril de 1452. E em referência ao local de nascimento, ele adota o seu sobrenome de Da Vinci. Da Vinci morou em Milão, Veneza, Roma, até que um dia ele foi convidado lá por 1516 por um soberano francês chamado Francisco I, e ele passa então a morar na França. Aos 67 anos, ele já estava com a sua saúde debilitada e com a mão direita paralisada. Ele morreu em 2 de maio de 1519. Se dedicou a escrever da direita para a esquerda, e sua mão, né, a sua escrita, pode ser lida a partir de um espelho. São as coisas do gênio e a genialidade dele. Vamos tentar escrever assim? Eu tentei, não é nada fácil. Aqui à direita, uma imagem, né, uma suposta imagem de quem seria Leonardo da Vinci, que está numa exposição em São Paulo, que iniciou no ano de 2019. Réplicas, então, dos inventos de Leonardo da Vinci estão espalhadas pelo mundo inteiro, em museus do mundo inteiro. À direita tem a primeira imagem, é a fachada do Museu Leonardo da Vinci em Roma, na Itália. No ano de 2019, aconteceu na cidade de São Paulo a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Esses 500 anos em comemoração, né, em referência ao ano em que ele morreu, que é 1519. Então, nessa exposição é possível observar vários protótipos produzidos por ele. Aqui à direita tem uma imagem dessa exposição, e ela aconteceu no Museu da Imagem do Som. E por conta da pandemia, a exposição foi fechada no ano de 2020, mas deve retomar com o passar do tempo. Aqui mais algumas fotos, né, de inventos do Leonardo da Vinci, e a foto da direita é sobre os desenhos da anatomia que ele tanto se dedicou, tanto fez, né, dissecação de corpos e tentou entender um pouco o corpo humano.
Leonardo da Vinci admirava, né, sobretudo o voo das aves. E nos seus escritos parecia que ele queria imitar as aves, ele queria que o homem voasse, né? E alguns dos inventos foram nesse sentido. A primeira imagem aqui também da exposição em São Paulo é de um suposto objeto em que o homem poderia entrar ali e usar asas como se fosse um pássaro. A imagem de baixo, a gente tem o paraquedas idealizado por ele na forma de uma pirâmide. Então, muito antes da invenção do avião, Leonardo da Vinci já pensava em maneiras de cair suavemente de grandes alturas. E é um equipamento semelhante ao paraquedas atual, só que em formato de pirâmide. Vamos então fazer com as crianças simular esse paraquedas, montar esse paraquedas do Leonardo da Vinci. Vamos fazer esse e simular com outro paraquedas feito de plástico. Precisamos de palito de churrasco, barbante, papel de seda ou TNT, um boneco, tesoura, cola quente, uma régua. Esse processo da montagem, ele está no vídeo a seguir. Mostramos então a sequência dos passos para montar esse paraquedas no formato de pirâmide. Esse vídeo é para mostrar para vocês o processo, né, as etapas para montar um paraquedas no formato de pirâmide, aquele idealizado por Leonardo da Vinci. Para isso, nós vamos precisar de 8 espetos de bambu, esses espetinhos de churrasco, no tamanho de 25 centímetros. TNT, 4 triângulos, que serão cortados em 4 triângulos, com os 3 lados de 26 centímetros. Cola quente e aplicador ou uma cola universal. Cola de secagem rápida é a mais importante aqui. Barbante, serão 4 pedaços de 50 centímetros cada. Régua, tesoura, um boneco ou um brinquedo que será o nosso objeto para a queda e que esse brinquedo possa ser amarrado na ponta do barbante. Para fazer a estrutura da pirâmide, inicialmente se faz então um quadrado unindo 4 espetinhos nas suas pontas, formando então esse quadrado. No nosso exemplo aqui, a união foi feita com cola quente. Feito a base, feito esse quadrado, é hora de unir 2 palitos 2 vezes, né, para dar a altura da pirâmide. Essa união se faz, então, colocando os palitos como se fosse, né, um triângulo, em que a base é aberta nesse momento, porque vai ser colocada na estrutura anterior no quadrado, só que o ângulo desse triângulo deve ser de modo que a base encaixe no quadrado. A base desse triângulo tem que encaixar na largura do quadrado. Feito, então, a base, o quadrado e a altura, é hora de colar os 4 pontos da altura da nossa pirâmide, unindo, então, nas pontas com a cola quente e em cima essas 2 pontas do triângulo também são unidas com a cola quente. Com a estrutura, né, esse esqueleto da nossa pirâmide de ponta, começa então a se amarrar os 4 pedaços que colocamos aqui 50 centímetros de barbante no meio dos palitos da base. Não colocamos nas pontas porque a ponta já tem uma colagem, né, tem uma cola ali que ela pode se romper. Então, para dar um pouco mais de firmeza e na queda não quebrar o nosso paraquedas, a gente coloca no meio. Então, serão 4 barbantes colocados, para depois a gente amarrar o nosso bonequinho. Feita, então, toda essa estrutura, é hora de fechar a nossa pirâmide. No nosso caso, nós fechamos a pirâmide com um TNT, com aqueles 4 triângulos cortados em 26 centímetros cada. Colocamos 1 centímetro a mais de folga, já que o palito tem 25 centímetros. Colocamos, então, 26, de modo que tem uma folga para que essa colagem seja facilitada. Com os triângulos cortados no TNT, é hora de fechar essa estrutura. E isso se faz passando cola quente no palitinho e colocando o TNT em cima, montando, então, e fechando toda essa nossa pirâmide. Com essa pirâmide pronta, a estrutura e fechada, se puxa os 4 fios, amarra-se num ponto e prende-se na ponta, então, o nosso objeto da queda, a bonequinha, o brinquedo. E aí surge, então, um paraquedas simulando aquele idealizado pelo Leonardo da Vinci.
E um outro paraquedas. Podemos fazer um outro paraquedas usando um saco de lixo, uma sacolinha de mercado, barbante, mais um bonequinho, um clipe de papel e tesoura. Esse processo de montagem desse paraquedas com saco de lixo, ele está, então, num link que a gente disponibiliza aqui abaixo, para que cada um de vocês possa montar esse paraquedas. Com os dois tipos de paraquedas prontos, é hora de testar. Qual será que chega primeiro ao solo? E de que modo ele chega, né? Qual que chega mais suave? Como vai ser a queda desses dois paraquedas? Esse paraquedas em formato de pirâmide e o outro paraquedas em formato, né, com esse saco plástico. Claro que é uma simulação, é muito mais um aspecto lúdico do que conceitual, mas é para as crianças perceberem as diferenças e como que esse paraquedas do Leonardo da Vinci pode ser comparado a um outro tipo de queda de corpos, né, com o paraquedas num outro formato. Então, nesse momento que se vai testar, é o momento das crianças anotarem suas hipóteses. O momento de testar esse paraquedas é importante a observação e também é importante que o professor registre por meio de uma filmagem, porque essa filmagem pode ser levada em um outro momento para discutir o movimento do paraquedas, por que um cai de um modo e outro cai de outro. Então, o professor pode explorar depois outros aspectos, a resistência do ar, o formato. Então, a gente sugere aqui que seja feita uma filmagem. Nós fizemos essa filmagem utilizando um smartphone e a função câmera lenta, para que ele caia de forma mais... que a gente possa observar essa queda de forma mais lenta. Essa queda a gente mostra no vídeo. Os alunos, então, devem anotar suas hipóteses e, depois do teste, o professor vai discutir as relações entre peso do paraquedas, formato, resistência do ar, entre outros tantos que ele pode explorar. É importante também relacionar a queda do paraquedas com a queda dos corpos já mencionada no episódio 1 dessa história. E podemos questionar as crianças, os paraquedas atuais são de que tipo? Por que esse tipo de paraquedas? Então, dá para explorar um pouco mais sobre paraquedas, sobre o movimento, dá para se fazer pesquisas nesse sentido, em que as crianças podem explorar mais esse material. Terminada, então, a ideia do paraquedas, né, e dessa testagem, a gente passa, então, para uma outra parte da história, onde é mencionado o Galileu e que a gente já falou nos episódios anteriores da preocupação de Galileu com o movimento dos corpos. Na história, ali se fica sabendo que Galileu, ao observar o movimento de um lustre na Catedral de Pisa, que se movia por uma corrente de ar, teria tido a ideia de estudar o tempo de oscilação desse movimento que fazia o lustre. Mas como medir o tempo se na época não havia um cronômetro? Então, Galileu fez essa contagem a partir das batidas do seu pulso. E o que ele descobriu, né, contando esse movimento, tentando calcular o tempo em que o lustre ia de um ponto ao outro? Ele percebeu que mesmo quando as oscilações ficam menores, o tempo dessa oscilação é o mesmo. E aí Galileu começou a testar em diferentes pêndulos, montou pêndulos diferentes, com tamanhos diferentes, fios diferentes, peso na ponta diferente. E dessa experiência ele conclui que o tempo das oscilações depende do comprimento do fio e não depende do peso do corpo que está preso a esse pêndulo. Isso quer dizer que o tempo de oscilação de um corpo mais leve, de um corpo leve, é o mesmo de um corpo mais pesado. Adaptando esses pêndulos com pesos e molas, surgem então os relógios mecânicos, esses relógios do tipo de cordas, né? Esses relógios antigos. Em 1641, Galileu já estava cego, então a história conta
que ele pediu para o seu filho desenhar esboços, né, de uma máquina para medir o tempo. Mas a história também conta que o relógio de pêndulo foi patenteado em 1556 por Christian Huygens, ou seja, ele foi patenteado 14 anos depois da morte de Galileu. Então, o relógio de pêndulo não foi uma criação de Galileu, mas Galileu já teria tido essa ideia de contar o tempo a partir das oscilações. Os estudos de Galileu sobre oscilações dão, então, o princípio para o relógio de pêndulo. Vamos, então, tentar fazer experiência com as crianças com os pêndulos? Vamos mostrar aqui um pêndulo feito com 2 garrafinhas PET de água, essas de refrigerante ou de água, de 500 ml, a garrafinha pequena. Um material para furar, que pode ser um prego aquecido, um furador elétrico, um barbante, areia, tesoura ou estilete, um cronômetro digital e um celular para poder medir depois o tempo das oscilações e um local para suspender o pêndulo. Para construir o pêndulo, é necessário cortar as garrafinhas na metade da garrafa, conforme a imagem. Podemos utilizar a parte da boca, né? Devemos utilizar a parte da boca e deixar a tampa da garrafa. Com as garrafas cortadas, faça então 3 furos nas laterais com distâncias iguais, de modo que se possa amarrar um barbante. Sugerimos 3 pedaços de barbante de 20 centímetros que vão montar a alça desse nosso pêndulo. Feita a alça, a gente amarra um outro barbante para cima para dar o movimento do pêndulo. Então, na alça de baixo se coloca então um outro cordão. A gente sugere aqui, e a experiência que a gente realizou, 2 comprimentos de barbante, um de 50 centímetros e um de 1 metro. Mas esse comprimento do barbante pode ser outro que o professor desejou. Para realizar essa experiência, temos que amarrar então esse pêndulo numa estrutura. No nosso caso, a gente pegou 2 porta-banners e colocou um cano de cortina, mas pode ser um cabo de vassoura, de modo que os pêndulos pudessem ficar amarrados, conforme mostramos na figura ao lado. Na escola, se houver então um parque de brinquedos com balanço, a própria estrutura do balanço pode ser utilizada para amarrar, né, esse nosso pêndulo de garrafa. Bom, vamos experimentar. Colocar então os 2 pêndulos com o mesmo comprimento de barbante no suporte e em cada uma das garrafas cortadas colocar quantidade de areia diferentes. Então, numa colocar metade desse volume e a outra encher até o limite. Qual dos 2 pêndulos se desloca mais rápido? Que movimento ele faz? As crianças devem anotar as hipóteses antes de realizar os testes. O teste pode ser observado no vídeo que mostramos nessa proposta didática. Nesse vídeo, apresentamos o teste feito com o menor peso e o comprimento do fio de 50 centímetros. O menor peso é aquele que a gente colocou na garrafinha metade de areia. Após realizado esse primeiro teste, vamos proceder o mesmo para o maior peso, mantendo o fio de 50 centímetros. Com o relógio digital e cronômetro, as crianças devem medir o tempo, acompanhadas, né, pelo professor, e esse tempo é o tempo que o pêndulo leva para ir de um ponto ao outro. O professor deve fazer os pêndulos se movimentarem levantando-os a certa altura. Em geral, a gente coloca o pêndulo na altura de 90 graus no nosso braço, elevando o nosso braço 90 graus e soltando. Isso deve ser feito para os demais testes, mantendo aproximadamente essa altura. Essas medidas devem ser anotadas e realizadas no mínimo 3 vezes, de modo que se possa obter uma média. Essa média, esse cálculo, também deve ser realizado para as crianças, porque isso também é um procedimento que se faz na ciência, né? Medir várias vezes para obter um número. Para determinar o tempo do movimento, estipulamos contar 10 oscilações, né? 10 vezes em que o pêndulo vai de um ponto ao outro. Porque o tempo de oscilação de uma só é muito pequeno para cronometrar. Quando realizamos 10, fica mais fácil essa contagem.
Assim, obtivemos para o teste 1 o tempo de 14 segundos, o que equivale a 1,4 segundos por oscilação. No teste 2, realizamos então aumentando o peso e mantendo o fio de 50 centímetros. Para esse teste, obtivemos 1,3 segundos para cada oscilação. Essa pequena diferença de 1 segundo é relativa a erros que podem ter ocorrido durante o experimento e que são erros normais para testes, né, didáticos, em que a gente não tem como critério a grande precisão e são testes feitos com material alternativo também. Esse erro pode se dar a partir da soltura, né, do pêndulo, no ângulo que ele foi soltado, a altura, e também ao acionar o cronômetro podem ocorrer erros. O professor deve discutir isso com as crianças, apontando os possíveis erros, os resultados, as hipóteses para esses erros. Lembrando que o erro também faz parte da ciência. Agora é hora de testar a influência do comprimento do fio. Então, vamos realizar os dois testes anteriores, mas colocando um fio, né, um barbante de 1 metro. Resumidamente, então, vamos fazer 4 testes. Um com peso menor e fio de 50 centímetros. Um com o peso maior e fio de 50 centímetros. Outro com peso menor e fio de 1 metro. E outro com peso maior e fio de 1 metro. Deve-se fazer a contagem do tempo de forma individual, contando as 10 oscilações, como realizadas nos testes anteriores. As crianças devem anotar, né, cada um desses testes. No nosso teste, obtivemos o valor de 1,4 segundos para cada oscilação do pêndulo com o fio mais curto, aquele de 50 centímetros, e 2 segundos para o pêndulo com fio mais longo. A partir desse teste, é possível discutir com as crianças o que está na história da Alice, o que aquela história estava falando. Que conclusões pode-se chegar a partir de todos esses experimentos? O que está na história? O que conta Galileu nessa história? Para Galileu, o peso do corpo não interfere na oscilação, mas o que muda o tempo de oscilação é o comprimento do fio. O professor e as crianças podem ainda fazer outras observações, como: os dois pêndulos percorrem o mesmo espaço ao mesmo tempo? Quanto tempo o pêndulo leva para parar? Ele para totalmente? Lembre as crianças lá da história anterior em que a bola nunca parava depois de colocada em movimento, aquela história que intrigou a Alice. No momento em que colocamos o pêndulo em movimento, as oscilações vão se tornando cada vez menores, mas é possível observar movimentos muito curtos e que demoram muito tempo para cessar, né? Comparado com a oscilação, isso leva muito tempo. Vamos também tentar marcar o tempo, como Galileu tentou fazer suas anotações, ou seja, usando a contagem da pulsação. Vamos propor isso para as crianças? Será que a gente consegue? Se na escola houver um balanço, a observação do movimento e a contagem do tempo também pode ser realizada nesse local, né? Fazendo o balanço se movimentar e contando as oscilações. Outra atividade que pode ser realizada com o pêndulo é observar o desenho que esse pêndulo faz. Para essa atividade, deixamos uma proposta que está no canal do YouTube do Manual do Mundo, em que há a possibilidade de se colocar uma tinta, né, nos pêndulos e fazer a observação das formas geométricas que se produzem com 2 tipos de simulação. Essa, então, foi a nossa proposta didática de hoje e esperamos que todos vocês curtam, compartilhem e realizem essas atividades com as crianças.